todos, estou aqui para convidá-lo para a 17ª CIPAT do Hospital Estadual Bauru. Convido vocês a acessar os nossos canais e ver a importância da nossa CIPAT dentro da instituição. A CIPAT é uma semana comemorativa e levamos palestras para que acrescente informações referentes a acidentes que podem acontecer dentro da instituição. Pensando em você, nós fizemos várias palestras que vale a pena assistir. Vale lembrar que essa semana da CIPAT está preparada para que você evite qualquer tipo de acidente dentro do seu trabalho. Convido agora vocês a assistir a palestra da Andréia, psicóloga, sobre saúde mental e peço para acompanhar as outras palestras no canal do YouTube. Obrigada! Olá, meu nome é Andréia Barbosa de Lima, sou psicóloga e supervisora do Serviço de Psicologia aqui do Hospital Estadual de Bauru. Fui convidada, pelos membros aí da CIPAT para estar conversando um pouquinho com os colaboradores sobre um tema, muito importante. Qual seria esse tema? A saúde mental. Eu, enquanto psicóloga, eu tenho observado algumas dificuldades em relação à pandemia nos últimos meses e como a gente consegue um pouquinho administrar a saúde mental nesse momento. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho para vocês o que é a saúde mental. Parece uma coisa longe, uma coisa distante, um bicho de outro mundo em que a gente nunca vai conseguir ter saúde mental. Na verdade, a gente passa por dificuldades na vida ao longo da nossa história, desde criança, Então a gente cai, a gente levanta, a gente se machuca e melhora. A gente tem frustrações com os colegas da escola, depois a gente tem frustrações em relação à vida pessoal, a gente tem dificuldades familiares, tem dificuldades às vezes de trabalho. É comum, que as coisas ruins também aconteçam ali paralelamente às coisas boas e a gente precisa ir enfrentando essas dificuldades que a gente vai viver ao longo da vida. A saúde mental, ela é um estado de bem-estar, mas um bem-estar não é um bem-estar ilusório. Eu nunca vou ter problema e eu sempre vou estar bem. Não. A saúde mental, ela é a capacidade que a gente tem enquanto indivíduo, de acionar as nossas habilidades pessoais, o que a gente foi aprendendo ao longo de outras experiências e se recuperar do estresse cotidiano que a gente vive diariamente. Esse estresse cotidiano aumentou nos últimos meses com a pandemia e a gente tenta aí a todo dia, todo momento, se recuperar dos baques que a gente está vivendo, e contribuir e ser produtivo e manter bons relacionamentos, continuar trabalhando apesar do estresse. Então a saúde mental é isso, essas habilidades que a gente tem, que a gente usa para se recuperar do estresse cotidiano. É comum, que as coisas ruins também aconteçam ali paralelamente às coisas boas e a gente precisa ir enfrentando essas dificuldades que a gente vai viver ao longo da vida. A saúde mental, ela é um estado de bem-estar, mas um bem-estar não é um bem-estar ilusório. Eu nunca vou ter problema e eu sempre vou estar bem. Não. A saúde mental, ela é a capacidade que a gente tem enquanto indivíduo, de acionar as nossas habilidades pessoais, o que a gente foi aprendendo ao longo de outras experiências e se recuperar do estresse cotidiano que a gente vive, alguns comportamentos que a gente vai desenvolvendo sem perceber. Chega um tempo, em que às vezes o estresse é insuportável, que a angústia é muito grande, que o sofrimento é muito grande, que a ansiedade é muito grande e que parece que a gente não tem recursos para enfrentar tudo isso. Nesses momentos, a gente pode sim desenvolver alguns transtornos psiquiátricos, muito comum, que é a depressão e transtorno de ansiedade de estresse pós-traumático. Então percebam se vocês
conseguem se recuperar, né, desses estresses, ou se está difícil recuperar e que está aparecendo outras coisas e outros sintomas. Nesse momento é importante buscar ajuda médica e psicológica, tá? Outros tipos de reação que a gente tem são reações de estresse, né? Por exemplo, ansiedade, alteração do sono, sentimentos de angústia, às vezes sintomas somáticos, então dor de cabeça, dor abdominal, falta de ar, porque a ansiedade gera, né, às vezes aquela sensação de que falta o fôlego, irritabilidade. Então notem também alguns comportamentos que podem ser indicadores de estresse. Falta de concentração e de atenção. Então a gente começa a ficar mais desatento às situações do dia a dia e isso pode trazer repercussão nas várias áreas da vida, inclusive no trabalho. Se nós estamos num momento de trabalho em que a gente precisa ter muita atenção e muito cuidado em relação ao nosso cotidiano institucional, então ficar atento a essas reações de estresse são importantes, né, para nos proteger no dia a dia em relação à questão da pandemia que a gente está passando. Outro comportamento que eu tenho notado, e não é só aqui, né, próximo da gente, em Bauru, nos ambientes de trabalho, às vezes com pessoas da família, mundialmente, são os comportamentos abusivos e de risco. O que é isso? Então as pessoas estão usando mais bebida alcoólica, as pessoas estão usando mais substâncias psicoativas, que aí envolvem diversos tipos de drogas, como maconha, cocaína, benzodiazepínicos, né? Principalmente os calmantes sem prescrição médica. Então a gente tem uma série de substâncias, tá? Farmacológicas e não farmacológicas em que as pessoas estão fazendo uso excessivo. Então a pessoa que tomava cerveja no final de semana, ela começa às vezes a desenvolver um comportamento de beber todos os dias. A pessoa que fazia uso esporádico de substância psicoativa, de uma droga, por exemplo, começa a usar com mais intensidade. A pessoa que nunca precisou, às vezes, de medicamento para dormir, né, ou outro medicamento para aliviar, começa a buscar, né, pessoas que têm, começa a querer fazer uso do medicamento sem prescrição, né? Então, esses tipos de comportamentos são comportamentos que anestesia a pessoa por um período. Então, a gente, por exemplo, quem faz uso, né, de algum medicamento para o sono, né, então dorme melhor, esquece naquele momento das situações dolorosas do dia a dia. Quando faz uso também de alguma substância, alivia, mas o que a gente não pode esquecer que é o uso desenfreado e o uso sem prescrição de medicamento correto e o abuso das outras substâncias, a médio e longo prazo vai trazer repercussões muito danosas para a saúde mental e física, porque a pessoa ela vai entrar num momento em que vai ter que usar mais a substância para aliviar o sofrimento, não vai procurar ajuda específica e isso vai ter repercussões assim mais prejudiciais do que de alívio. Então fiquem atentos. Notou alguma situação de que aumentou o uso de alguma coisa, tá difícil alguma coisa, eu bebo mais para me anestesiar, para esquecer dos problemas, né? É um momento de procurar ajuda. E nós estamos aqui em relação à questão, né, da psicologia no hospital para oferecer esse tipo de suporte também. Eu dou algumas dicas para vocês em relação aos cuidados nesse momento. Quais seriam os cuidados importantes? Que são dicas assim básicas, tá? Até recomendações da Organização Mundial da Saúde, tá? Evitar as notícias, né? Esse mundo de notícias que a gente tem, as fake news, preservar um pouco a nossa saúde mental de tudo isso, porque a nossa rotina de trabalho já é uma rotina de trabalho muito intensa, com muitas situações difíceis. Já vivemos a pandemia diariamente dentro do hospital. Então, às vezes, proteger um pouquinho a nossa mente de coisas externas, do que a gente chegar em casa e assistir o noticiário inteiro de pandemia, já melhora um pouco a nossa saúde mental também. Protejam-se e sempre estabeleçam laços afetivos, de amizade, laços solidários. Por quê? Às vezes a gente precisa de uma conversa com um amigo do lado, 5 minutinhos, né? Às vezes a gente precisa se aquietar um pouco internamente. Então,
usem esses laços que vocês têm para aliviar um pouco a tensão do dia a dia. Se vocês estiverem se sentindo muito pressionados, com sintomas de estresse, de angústia, busquem ajuda, tá? Dos profissionais específicos que trabalham com isso e acionem a rede que vocês têm. A rede que eu digo, a gente tem uma rede socioafetiva muito grande. Ou é uma amizade muito importante que a gente tem, ou é uma pessoa da família que a gente considera e que a gente se sente apoiado. Às vezes a gente precisa acionar essa rede socioafetiva. Cuidado com as maneiras, de novo, equivocadas de lidar com o estresse, como eu já disse. Então, uso de bebida alcoólica, de substância psicoativa, de uso de medicamentos sem prescrição. Então, fiquem atentos a isso. Fale dos seus sentimentos. Né? Às vezes a gente se boicota muito, né? E a gente acha que falar dos sentimentos, falar daquilo que a gente está sentindo, falar que a gente se sente ansioso, triste, com medo, a gente hoje, assim, no senso comum, as pessoas veem como sinal de fraqueza, né? Nossa, mas aquela pessoa está se sentindo triste, mas ela tem que ser autoconfiante, mas ela tem que superar. Sim, a gente vai criando estratégias para superar, mas isso não significa que a gente não sinta tristeza, não sinta ansiedade, não sinta medo, não sinta angústia, né? Então, falar dos sentimentos é importante. Algumas coisas que ajudam a melhorar um pouquinho a qualidade de vida também é a gente reservar um tempo, né, que a gente trabalha muito, mas a gente precisa, na contramão aí, balancear um pouquinho o outro tempo que a gente tem e melhorar os nossos relacionamentos, conviver com as outras pessoas, né, realizar algumas situações que tragam prazer, apesar das restrições que a gente está vivendo, mas a gente pode manter, né, uma relação na família mesmo com mais qualidade. Algumas práticas, né, de atividades físicas que é possível fazer, mesmo com a restrição que a gente tem no momento, alimentação. Então a gente precisa encontrar alguns modos de aliviar um pouco o estresse do nosso dia a dia de trabalho, né? Reforçar os laços de amizade, não abrir mão de noites de sono com qualidade e lembrar sempre, gente, não somos super-heróis, né? Super-homem e Mulher Maravilha. Somos pessoas que temos sentimentos, que temos medos e angústias e a gente vai lidar com isso no nosso dia a dia. Então, é importante também que a gente reconheça os nossos limites. Não cheguei no limite, não tá difícil para mim desse jeito. Buscar ajuda e orientação de um profissional habilitado para tratar da saúde mental, tá bom? Esse é um recadinho para vocês, né? Uma breve explanação um pouquinho sobre algumas coisas que a gente pode cuidar um pouco melhor da nossa saúde mental e eu estou à disposição de todos.